Mas a gente vai continuar nesse assunto, ampliando ainda o alerta sobre essa situação, porque agora nós vamos até Ipagre-Cirã conversar com a meteorologista Marilene Lima, que está com a gente. Deixa eu ver ela na tela então, faz tempo que eu não converso com a Marilene. Oi, querida, obrigado por atender a nossa equipe, sempre gentilmente, né? Com essa prestação de serviço fundamental, ainda mais, né, Marilene, num estado como Santa Catarina, né? Um estado tão lindo, mas também com essa riqueza, né? Da meteorologia, sempre com os fatores que influenciam diretamente no nosso cotidiano, como o caso que nós estamos falando agora é da cerração, neblina, nevoeiro. Ô Marilene, eu vi que tem uma frente fria chegando aí na quarta-feira, que vem lá do Rio Grande do Sul, e a primeira pergunta que eu te faço é se essa frente fria muda um pouco esse quadro que nós estamos acompanhando do amanhecer sempre com a visibilidade reduzida, hein? Boa noite, Marilene. Boa noite a todos. Então, nós estamos com essa condição aí de um pouco mais de estabilidade, né? Então, isso aí favorece a que haja menos vento, né? Então, menos circulação do ar. E por isso, essas massas de ar um pouco mais úmidas, que se concentram principalmente no período da noite, madrugada, amanhecer, sempre ajudam a formar esses nevoeiros que vão ficando mais densos, né? Então, até essa condição que a gente tem agora, por causa dessa diferença de temperatura, ar mais quente, inclusive no período diurno aí, durante o período noturno já contraste de temperaturas, né, faz com que haja essa formação aí de nevoeiros em função da maior umidade que fica presa nas camadas mais próximas da superfície, né. Então tem nevoeiros que vêm do mar, né, então aí por conta da umidade associada ao mar e a diferença das temperaturas, né? E tem nevoeiros que ocorrem nas encostas, né? Então a gente fala nevoeiros de baixada, né? E também nas áreas mais altas. E, em geral, em áreas onde a gente tem uma maior disponibilidade de umidade, uma maior disponibilidade hídrica, já que a gente tem essa condição de umidade relativa muito elevada, entre 95% e 100%, nos horários em que ocorre o nevoeiro. E, inclusive, a gente tem ali essa condição aí de visibilidade, né? Então, a visibilidade que diminui muito por conta aí dessas nuvens, né? Então, o nevoeiro muitas vezes se definem como aquela nuvem cuja base, né, o início dela está junto ao solo. Muito bem explicado, então, pela Marilene. Agora, Marilene, nós estamos já com um período, não sei, de estiagem no estado, né? Porque é pouquíssima chuva nos últimos dias, estamos falando da neblina, mas esse quadro muda um pouco pela previsão que vocês têm para a chegada dessa frente fria na quinta-feira ou permanece a situação aí? Então, nós estamos aí com esse período sem chuva, né? Não dá nem para dizer que houve pouco, porque na verdade não houve nada. Desde o dia 29, 30, né? Desde o dia 30 de junho, né? Nós não tivemos até o momento registro de chuva, a não ser no litoral norte, onde tem uma circulação marítima e aí acaba havendo um pouco de precipitação. Nas demais áreas do estado, nós estamos numa situação de estiagem aí, umas 2 semanas sem chuva, né? A gente tem essa previsão dessa frente fria passando agora, né? Ela traz pouquíssima chuva, né? A gente tem mais chuva, mais lá pelo dia 23, 24, né? Aí que a gente tem alguma frente fria um pouquinho mais significativa, com totais de chuva lá em torno dos 15, 20 milímetros pelo estado, né? Então, até lá, essa frente fria isso vai fazer com que a gente tenha a transição entre esse aquecimento que a gente tem no momento e uma massa de ar um pouco mais frio que chega aí na sequência, né? E aí teremos uma queda nas temperaturas, principalmente nas áreas do interior do estado, devem sofrer um pouquinho mais. E outra coisa que é importante salientar, né? Sabe aquele ditado da serração que baixa, sol que racha, se confirma agora, né? E esse nevoeiro também faz com que a gente tenha pouca diminuição nas temperaturas no período noturno, já que fica aquela camada de nuvens, né? Então, aquele
aquele acolchoado de nuvens aí faz com que a perda de calor não seja tão significativa. Por isso a gente tem noites bastante agradáveis e sem vento, né? Então aí fica uma condição bastante confortável em relação à temperatura, principalmente. É uma boa relação, né? Nevoeiro funcionando como se fosse uma coberta, né? Mantendo então essa temperatura um pouquinho mais aquecida. Marilene Lima, obrigado mais uma vez pela sua disposição, pelas informações e um bom trabalho a você e os colegas meteorologistas aí da Ipagre-Cirã. Muito obrigado para vocês também aí, para os telespectadores que aproveitem esses dias de calorzinho antes da passagem da frente fria, mudança aí no tempo. Muito bem, valeu Marilene. E você quer fazer um chazinho, bota alho. Vocês viram ali, ó, quantidade de alho que tinha pendurado ali? É um bom, né? Um bom ingrediente para evitar as doenças do inverno.